Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui gravando mais uma devocional, um pouquinho cansado, mas passei o dia trabalhando, mas o meu compromisso aqui é firme, porque todos os dias precisamos buscar a presença de Deus, e eu tenho uma alegria de poder compartilhar com você, meu irmão, a palavra de Deus, as nossas meditações, para a sua edificação espiritual. Divulgue aí os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Todos os dias precisamos fazer as nossas devocionais, e hoje a nossa devocional é de número 62, hoje é sexta-feira, hoje é 3 de março de 2023, acabamos de comemorar o aniversário da minha amada esposa, foi um momento maravilhoso e é por isso que eu estou gravando mais tarde. Então vamos lá, hoje a nossa devocional está em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo de número 40. Vou repetir para você ler, para você meditar como texto base da nossa devocional de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre o Deus incomparável. Como o nosso Deus é incomparável. Não há nenhum outro Deus que se compare ao nosso Deus. E crer nessa verdade faz toda a diferença de como nós vivemos a nossa vida espiritual. Texto base, Deuteronômio capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 40. Depois você vai ler aí na sua casa. Então Moisés continua dando instruções a essa nova geração que nasceu ali no deserto. Eles vão entrar e possuir a terra prometida, a terra de Canaã, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, porém, essas bênçãos, o cumprimento dessas promessas, Deus condicionou elas a uma vida de obediência. O povo de Israel deveria viver uma vida de obediência, para que eles pudessem ter vitória sobre os inimigos, para que eles pudessem desfrutar de toda a bênção de Deus, de toda a prosperidade de Deus. Essa era a condição dessa aliança abraâmica, dessa aliança no contexto do Antigo Testamento, tá certo? Que é uma aliança diferente da nova aliança que veio por meio de Cristo Jesus. Enquanto que essa aliança é de prosperidade, é de bens, é de riqueza, a aliança de Jesus Cristo não nos promete bens, não nos promete riqueza materiais, mas a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a salvação, livre da condenação do inferno. Essas é as implicações da nova aliança em Cristo, diferente dessa aliança aqui abraâmica do Antigo Testamento. Então Moisés está dando as instruções, Moisés está orientando aquela nova geração. Então nós, como seres humanos, nós não valorizamos muitas vezes, a maioria das vezes, o que temos. Nós só valorizamos quando nós perdemos. Um exemplo disso é, por exemplo, o filho que é rebelde com os seus pais, que não valoriza os seus pais. Ele só vai sentir, ele só vai perceber o valor dos seus pais, da sua mãe e do seu pai, quando eles morrerem. Aí é que a ficha vai cair e ele vai compreender a importância, o valor que é ter um pai e que é ter uma mãe. Então, durante a nossa vida, sempre é assim. Nós só reconhecemos os valores das coisas quando nós perdemos. Então, o povo de Israel, eles precisavam entender que a maior riqueza, o maior bem que eles tinham, era a presença de Deus com eles. Eles não podiam perder a presença de Deus. Eles não podiam blasfemar. Eles não podiam virar as costas para esse único Deus e cometer o pecado de idolatria, adorando, cultuando outros deuses daquelas nações pagãs. Então, nós devemos entender isso. E no texto aqui de Deuteronômio, capítulo 4, do 32 ao 40, Israel, o povo escolhido por Deus, Deus o chama, Deus escolhe aquela pequena nação comparado às outras.
segundo a sua soberania, segundo a sua graça, Deus quis, Deus, segundo a sua própria vontade, escolhe aquele povo e promete, e faz promessas para aquele povo. Então agora Moisés está desafiando aquele povo, Israel, que eles deveriam comparar o que eles tinham com as demais nações. Moisés está chamando aquele povo a uma retrospectiva, a uma introspectiva, melhor dizendo. Eles deveriam olhar, contemplar, analisar todos os feitos do Deus de Israel, do Deus deles, comparado aos deuses das outras nações. O que eles tinham, o Deus que eles tinham, o Deus que eles serviam, o Deus que eles adoravam. E eles deveriam fazer uma comparação diante do Deus de Israel e os deuses das outras nações, que na verdade não são deuses, são falsos deuses, gerados pelas mãos dos homens. Mas o Deus de Israel, o Yahweh, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é aquele que no princípio a Bíblia já mostra, já revela a existência dele. Ele não tem nem começo e não tem fim. Ele é imutável, ele é soberano. Através de sua palavra poderosa, ele disse: haja luz e houve luz. E todas as coisas foram criadas por ele. A ele a glória, a ele todo louvor, a ele toda adoração. Esse era o Deus que se revela a Israel. Esse é o Deus que com poder, com grande poder, livra Israel da escravidão, da potência, da maior civilização da época, que era o Egito. Deus, com mão forte, liberta o seu povo do meio de outro povo. Qual era o Deus, porventura, que fizera grandes maravilhas, como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Eles eram desafiados a fazer uma comparação. E depois eles deveriam pensar: será que eu vou deixar de adorar, de obedecer, de servir esse único Deus todo-poderoso, maravilhoso, bondoso, para servir deuses fabricados pela mão dos homens, animais, imagens, a estrela, o sol? Se a estrela e o sol foi criado pelo meu Deus, como eu posso deixar de adorar o Criador para me adorar a criatura? Então o povo de Israel é chamado a esse desafio de comparar. Está no versículo 31 ao 34, ou seja, o Deus que se revelara a eles. O fato de Deus, o grande Deus, se revelar a homens pecadores, a homens depravados, a homens falíveis, já é um ato de graça. Deus se revelar a nós, Jesus Cristo se revelar a nós, o Espírito Santo nos fazer compreender essas verdades tão maravilhosas, é um ato de graça. É um ato de graça. Deus se relacionar conosco, Deus ouvir a nossa oração, Jesus se importar comigo, perdoar os meus pecados, me dar salvação, me livrar da condenação, e Ele voltará para me buscar como seu eleito, como seu santo, como seu povo. É um ato de graça. É um ato de graça. E o fato de Deus se revelar a eles, isso é fantástico, isso é tremendo. O Todo-Poderoso, em que os céus não podem conter a glória desse Deus. Esse Deus que tem o mar aqui na palma, na concha da sua mão. Esse Deus que mede a terra com as palmas da sua mão. Esse Deus que é tão grande que a terra é um banco para os seus pés, é a estrada para os seus pés andar.
Claro que isso aqui é uma hipérbole, é uma comparação, porque nós não temos palavras para expressar a grandeza, a santidade, a majestade, a glória do soberano Deus. E mesmo assim esse Deus se revela a homens, se revela a uma nação com poder e glória. Eles têm o privilégio de ouvir a voz de Deus. Eles não conseguem ver a glória de Deus, porque nenhum homem mortal pode ver a semelhança, a imagem de Deus. Mas um dia nós o veremos, quando nós tivermos um corpo glorificado. Mas o povo de Israel teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, de contemplar a majestade gloriosa desse Deus. Então, só esse Deus livrou eles do império da época e prometeu a eles mais de 700 anos que lhe daria uma terra prometida, uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel. E Deus pelejaria com eles, Deus lutaria com eles, expulsando todos os inimigos. E aquele povo que não tem nenhuma experiência de guerra, o povo pequeno, seria um povo poderoso, e as outras nações iriam temer e tremer diante daquele povo. Por quê? Porque Deus lutava com eles, porque a presença de Deus estava com eles, e isso era notório em todas as nações. O Deus desse povo é um Deus todo-poderoso. Então isso é muito tremendo. A bondade de Deus fica ainda mais clara quando Deus se revela para aquele povo, quando Deus liberta aquele povo do Egito, quando Deus conduz aquele povo no deserto e não falta nada para eles, e Deus está conduzindo eles para a terra prometida. Olha a bondade incomparável, maravilhosa desse Deus. Os deuses das nações, eles eram conhecidos como Deus mar, como Deus vingativo, mas o Deus de Israel é o Deus bom, é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus que guia o seu povo, é o Deus que está preparando uma terra para o seu povo, é um Deus que guarda o seu povo, é um Deus que luta as pelejas do seu povo. Esse Deus é incomparável, a sua grandeza é incomparável, a sua glória é incomparável, a sua bondade é incomparável. E era isso que Moisés quer ensinar para aquela geração, para aquela nova geração. E nós cristãos nos dias de hoje, que nós possamos nos deleitar ao contemplar a grandeza, a majestade, a santidade desse Deus. O nosso Deus é vivo, meus irmãos, o nosso Deus é glorioso. Como eu posso trocar a comunhão desse Deus? Como eu posso trocar a alegria de adorar esse Deus pelos ídolos do meu coração, pelos prazeres desse mundo? Jamais, jamais. Então a bondade de Deus fica mais clara. Deus havia feito isso para que Israel o conhecesse e fosse ensinado a temer o Senhor. Deus está ensinando aquele povo a temer a Ele, a andar em obediência, e tudo que Deus está fazendo em favor deles é ato de graça, é ato de amor. Deus está disciplinando os seus filhos, porque Deus corrige e disciplina aqueles a quem Ele ama. E Israel é o seu querido, Israel é o seu povo amado, como nós, igreja, nos dias de hoje. Nós somos igreja do Senhor. Você que é salvo, você que foi eleito de Deus, você é amado pelo Senhor. Deus se revela a nós através da Escritura. Que coisa maravilhosa! Deus se deixa revelar, Deus se deixa conhecer, mesmo sendo miseráveis pecadores como nós somos. E esse Deus perfeito, esse Deus completo se revela a nós e deseja se relacionar conosco, deseja ter intimidade conosco. Como isso é maravilhoso, como essas verdades são libertadoras, meus amados irmãos. Então Deus está ensinando Israel a temer a Ele. Deus está disciplinando o seu povo, ou seja, Deus está dando ao seu povo condições de não cair na desobediência, uma vez que tinha um Deus tão maravilhoso assim. Nada justificaria Israel fazer ou cometer tamanhos pecados contra esse Deus maravilhoso. Como nosso coração é ingrato, como nós somos miseráveis pecadores, como nosso coração é depravado, como nós podemos virar as costas e trocar a comunhão desse Deus pelos prazeres desse mundo. Quantas vezes nós entristecemos o coração desse Deus tão maravilhoso, e quantas vezes nós trocamos essa comunhão tão maravilhosa pelos prazeres da nossa carne. Não vale a pena.
O nosso Deus merece que o reverenciemos, o que amemos acima de qualquer coisa. O nosso Deus merece que andemos em obediência. O nosso Deus merece toda a nossa consideração, respeito, obediência e submissão. Não troquemos jamais a comunhão maravilhosa desse Deus por coisas tão passageiras, por prazeres tão carnais, tão imundos, tão impuros. Esse é o sentimento de santidade, de amor, quando nós conhecemos, quando nós nos aproximamos desse Deus, através da oração, da adoração, da escritura. É impossível não amá-lo, é impossível nós continuarmos do mesmo jeito, quando nós conhecemos tamanha graça, tamanha bondade, tamanho poder. É impossível continuarmos sendo orgulhosos, soberbos. É impossível continuarmos pecando e tendo prazer no pecado, quando nós desfrutamos desse Deus tão maravilhoso, tão grande, tão exaltado sobre tudo e sobre todos. Não é só isso, o Yahweh, o Senhor, é o Deus que ama o seu povo e habita no meio dele para libertá-lo e para guiá-lo contra as nações maiores e mais poderosas, dando-lhe vitória. Está no versículo 37 e 38. Deus dizendo: eu estou com vocês, eu vou guiar vocês, eu darei vitória a vocês diante de nações mais poderosas, maiores do que vocês. Esse Deus ama o seu povo. Jesus Cristo veio e morreu naquela amarga cruz pelos seus eleitos. É a chamada expiação limitada. Deus morre, Jesus se entrega pelos seus, para aqueles a qual o Pai os entregou. E Jesus disse: aqueles a qual o Pai entregou nas minhas mãos, eu não perderei nenhum deles. Essa é a perseverança dos santos, é a certeza, a convicção de que nós somos salvos, porque Jesus Cristo nos salvou, porque Deus nos escolheu, e essa escolha é eficaz, essa morte é eficaz, essa perseverança, ela é poderosa, de forma que o salvo não pode se perder. O salvo não pode perder a salvação, porque foi conquistada por Jesus Cristo, e o salvo vai perseverar, e o salvo vai continuar em santidade, porque o salvo deseja agradar, adorar e obedecer o seu Salvador. Isso é maravilhoso. Deus nos ama, Jesus Cristo nos ama, estamos guardados por Ele. Somos a menina dos seus olhos, somos a sua noiva, o seu povo eleito. Agora na nova aliança não há nem judeu e nem gentil, é um só povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Somos sacerdotes, de forma que todos nós podemos entrar na presença de Deus, porque há um só mediador, Jesus Cristo, que foi o sumo sacerdote, que através do seu único sacrifício, ele pagou, ele fez expiação pelos nossos pecados, e agora ele abriu o novo caminho para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através do seu sangue, através da sua morte, o sangue da nova aliança. Somos um só povo, milhares de todas as povos, línguas e nações, que para sempre estarão diante do Cordeiro de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Essas verdades que foi revelada a Israel, e através da revelação progressiva de toda a Escritura, Jesus Cristo vem, ele se encarna, se torna um bebê, habita entre nós, cumpre a missão do Pai, morre e ressuscita, e em breve voltará. Essas verdades tem que gerar em nosso coração uma vida de fidelidade, de amor, de devoção, todos os dias, para com esse Deus maravilhoso. Meu irmão, não vale a pena você que está brincando,
Você que muitas vezes fica flertando com o pecado, você que vive no engano, na mentira, se conserte com Deus, se arrependa. Esse Deus é tão maravilhoso, se volte para Ele e Ele vai te perdoar. Leve as coisas de Deus a sério. Estamos vivendo nos últimos dias, precisamos ser mais santos, precisamos honrar, proclamar toda a verdade do Senhor, do Evangelho, e não nos contaminar com as iguarias desse mundo, com as propostas de Satanás. Diante disso, diante dessas verdades, versículo 39 e 40, o povo é exortado a ponderar sobre a singularidade de Deus. A singularidade, Deus é singular, é incomparável. Jamais haverá um Deus que se compare ao nosso Deus. Olha que privilégio pertencer a Ele, olha que privilégio poder pregar a palavra dEle, porque poder adorá-lo, poder cultuá-lo, poder segui-lo, poder ter a promessa dEle. Ah, meu irmão, se desperte. Ah, meu irmão, saia do sono espiritual. Olhe para a grandeza desse Deus, desfrute dessa glória, se encha do Espírito Santo, faça a vontade, viva a vontade de Deus. Não há outro Deus igual ao nosso, Ele é incomparável. Nós devemos obedecê-lo, e aí nós vamos colher as bênçãos prometidas. Caminhando para o final, hoje, na nova aliança em Cristo, a nossa situação não é a mesma. Não há para nós promessa de prosperidade. Eu falei para você da diferença dessa aliança abraâmica com a nova aliança em Cristo. Aqui a promessa é de prosperidade, é de uma terra literal, de prosperidade, mas na nova aliança em Cristo, nós não temos a promessa de prosperidade, de ganhar mansões, ter carro importado, ter muito dinheiro, comer as melhores comidas da terra. Esse evangelho da prosperidade é um evangelho falso, irmão. Cuidado com esse veneno chamado coach, teologia da prosperidade, que centraliza o homem, que tira a soberania de Deus e que coloca um evangelho materialista. E se Deus não fizer, eu me decepciono com Deus e abandono a fé. Eu tenho que determinar para Deus. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. A nova aliança não prometeu prosperidade como terra, como foi prometido a Israel. Contudo, o nosso Deus continua sendo incomparável. Por quê? Porque diz em Apocalipse 1:5, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Essa é a maior riqueza do homem, ter sido liberto do domínio do pecado, ter o seu nome escrito no livro da vida, morar para sempre com Deus em um corpo perfeito sem pecado. Essa é a promessa da nova aliança em Cristo. Essa é a prosperidade dos eleitos de Deus na nova aliança. Convido você a pensar na sua história antes de ser alcançado por Cristo e depois disso. Pense rapidinho quem você era antes de conhecer Jesus, a situação deplorável, depravada que você vivia. Cristo nos libertou das trevas, olha quem nós somos. Louvado seja Deus, é a graça, é o favor imerecido. Portanto, que a Ele seja toda a glória, a Ele seja a nossa obediência, o nosso culto, a nossa adoração. Veja as digitais do Senhor nela, na sua vida, ao seu redor, na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Veja as digitais do Senhor nela, a sua bondade que se estendeu a mim e a você, depravados como nós éramos, merecíamos o inferno, mas Deus teve misericórdia de nós e nos revelou a verdade do seu evangelho. Louvado seja Deus. Então andemos de maneira digna dessa posição que Cristo nos colocou. Estamos sentados nas regiões em Cristo, somos sal e luz dessa terra. Irmãos, a gente precisa andar em sinceridade, em verdade, mostrar o verdadeiro testemunho de quem somos em Cristo. Aleluia, louve a Ele, adore a Ele, consagre a sua vida a Ele. Viva para esse Deus incomparável que habitou no nosso meio para nos resgatar como um escravo que nos tirou do império das trevas, do diabo, e hoje nós somos filhos de Deus, filhos da luz.
Louvado seja Deus. E se hoje ainda você não é, essa realidade ainda não existe na sua vida, o que é que você está esperando para se arrepender, para tomar uma posição, para se voltar para Deus, consertar a tua vida, pôr a tua vida em ordem, buscar a Deus em oração, conhecer a Escritura, pregar o Evangelho? O que é que está faltando diante dessas verdades tão maravilhosas, desse Deus incomparável? Nenhuma vida, nenhuma conquista humana, nenhuma riqueza humana, nada nesse mundo se compara diante da riqueza eterna, diante da certeza da salvação, diante da certeza de que nós estaremos com Deus e para sempre viveremos na presença dele. Quaisquer dores terrenas, qualquer dor, qualquer perseguição, qualquer luta que nós enfrentemos por amor a Cristo, não se compara à alegria da vida eterna que Cristo preparou para nós quando ele voltar. E essa alegria nós começamos a sentir aqui, e será completa quando nós vivermos com ele lá. Portanto, entregue a sua vida a ele e ande todos os dias com ele, em obediência, em adoração, porque é maravilhoso. Vamos orar. Oh, como tu és incomparável, Senhor. Eu não tenho palavras para expressar a tua grandeza. O meu coração se enche de gratidão pelo Senhor ter nos libertado do domínio das trevas. Obrigado, Jesus, porque hoje podemos ter acesso à tua presença, podemos sentir essa alegria, essa autoridade, essa paz. Ó Senhor, bendito é o teu nome. Nós cantaremos, adoraremos ao Senhor enquanto nós vivermos, porque quando morrermos, nós estaremos aí contigo, Pai, em adoração plena e eterna. Ó Deus, desperta-nos do sono da negligência. Esse meu irmão que vai assistir esse vídeo, que o teu Espírito desperte a vida espiritual dele para essas verdades tão grandiosas. E que isso traga pureza e santo temor para o nosso coração. Em nome de Jesus. Senhor Jesus te abençoe. E nunca se esqueça, Deus é imensamente incomparável. Amém.